Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim para falar da vitória da seleção masculina sub-19 em cima do Chile, que garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Sul-Americano sub-19 de 2022. Primeiro, já peço que você se inscreva no canal, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais. Bora tentar bater aí 2.700 inscritos, o canal tá crescendo muito aí nesses últimos meses, então muito obrigado. Amanhã, Brasil e Cuba, hein? Mundial, amanhã, 6 horas da manhã, esse vídeo tá saindo aí final da noite de quinta-feira, amanhã lá para as 9 horas já vai ter o vídeo da masculina. Eu espero que vitória, mas eu não acredito, tá certo? Mas vamos lá então, senhores, o Brasil enfrentou hoje a seleção sub-19, enfrentou hoje a seleção do Chile e venceu por 3-0, teve um pouco de dificuldade ali no segundo set, né, 29-27, mas de resto foi bastante tranquilo. Venceu por 3-0 e já se garantiu na semifinal da competição. Ainda não sabemos o adversário porque ainda teremos jogos amanhã. As semifinais são só no sábado e a final é no domingo. Então, assim que a gente saber o adversário, eu coloco aqui nos comentários, tá certo? Bom, para falar do jogo, uma coisa importante para se ressaltar é o seguinte. Primeiro, que esse time do Chile aqui, sub-19, jogou a Copa Pan-Americana da categoria em maio. O Brasil não participou desse campeonato, mas o Chile participou. Campeonato sub-19 da categoria, eles jogaram e ficaram em quarto lugar. Então é uma equipe que já tinha jogado aí esse ano. Lembrando que o Brasil não tinha jogado nada oficial esse ano, foram só amistosos mesmo, tá certo? E bom, no time titular a gente teve aí uma mudança que foi a entrada do Bruno. Ontem a seleção brasileira começou com o Marco de levantador, hoje tivemos uma mudança que foi a entrada do Bruno. Ele terminou o jogo de ontem como titular, né? Jogou o último set, ele e o Martos, e hoje começou como titular. E o Brian foi o oposto. Bruno e Brian, né? O Bruno levantador, Brian o oposto, Samuel e Henrique de centrais, mesma coisa. Fernando e João Pedro de ponteiros e o João Pedro Centola de líbero. Esse foi a equipe aí da seleção brasileira que venceu hoje por 3-0. Uma coisa já para se destacar de cara foi o Brian. Já tinha falado dele no vídeo de ontem, que eu tinha gostado bastante. Hoje ele foi o principal destaque da seleção brasileira. Ainda não temos os números, mas sem dúvida foi o maior pontuador, foi importantíssimo ao longo de todo o jogo. Muito seguro na virada de bola, ele se tornou essa bola de segurança do Bruno, que eu vou comentar mais ao longo desse vídeo, e foi muito importante ali no segundo set, que o Brasil chegou a estar 4, 5 pontos atrás, e aí chega lá no final dos 4 pontos decisivos ali no ponto a ponto, né, 28-28 e tal, dos 4 pontos decisivos ele fez 3, então assim, foi importantíssimo e foi o principal jogador brasileiro hoje em quadra, tá certo? Então, o Brasil vence aí o primeiro set com bastante tranquilidade, por 25-20. Como eu falei, com o Bruno começando de titular, depois a gente teve a inversão de 5-1 com a entrada do Marco. E olha só, o Thiago Vaccari, que entrou de oposto ali no primeiro set por causa de como estava a rede, né? De como estava a rotação do Brasil. O Thiago Vaccari entrou naquela variação, né? Naquela passagem que o oposto está lá na entrada de rede. Então, ele é ponteiro, ele sabe atacar na entrada, então ele já entrou ali na entrada de rede como oposto e o Marco entrou lá na posição 1 como levantador normal. Teve essa inversão, achei que os dois entraram muito bem, principalmente o Marco, cara. Como eu falei, os dois levantadores do Brasil gostam demais de utilizar os centrais, isso para mim é muito importante. A gente viu o destaque que foi o Samuel no jogo de ontem, 70% de aproveitamento no ataque, hoje também foi muito bem. O bloqueio do Brasil, mais uma vez, funciona bem demais. Eu escutei muitos elogios do Samuel, falei isso também no vídeo de ontem, mas só para reiterar aqui, eu escutei muitos elogios do Samuel. E, cara, tá se concretizando. Vamos ver aí até o final do campeonato, mas tá se concretizando, mais uma boa partida dele. E os levantadores sabem utilizar, sabem distribuir para ele e também para o Henrique, né? Que inclusive os narradores estavam chamando de birigui, hein? Então, tá aí, outro birigui. Teremos que nos acostumar com isso também. Então, o Brasil vence aí o primeiro set bastante tranquilo. Já o segundo foi um set de mais dificuldade. A gente chegou a ter
um 16-11 do Chile, tá até anotado aqui 16-11 do Chile no segundo set. Por quê? Porque o Chile começou a forçar o saque, começou a forçar bastante o saque, principalmente com o camisa de número 7, acho que é Ian, e o camisa de número 6. Eles forçaram muito o saque, saque viagem mesmo, principalmente em cima do João Pedro, o líbero, e o João Pedro, o capitão, o ponteiro. Os saques muito forçados em cima dos dois, e o Brasil começou a ter dificuldade na virada de bola, começou a ter dificuldade no passe. As bolas para os centrais pararam de sair, e aí o Bruno teve que começar a jogar mais com as pontas, que estava meio difícil de virar. Então o Brasil acabou tomando aí um 16-11, mas depois conseguiu buscar. Tem essa parada aí no ponto 16, né? Aqui no Sul-Americano a gente tem a parada do ponto 8 e 16, teve a parada, e daí o Brasil volta já melhor, consegue entregar o passe na mão, faz o 16-12 e aí consegue encostar nos bloqueios. Teve bloqueio do Samuel, bloqueio do Fernando, e aí o Brasil consegue encostar. O Chile consegue ali o 16-15, o Brasil faz 4 pontos depois da parada técnica. Isso foi importantíssimo, mais uma vez com o bloqueio. Eu já cansei de falar isso aqui no canal, o bloqueio é um dos fundamentos mais importantes, é o termômetro do time. Bloquear dá muita moral, bloquear dá muita confiança, e não, mesmo que o ponto não saia do bloqueio, mas o bloqueio encaixado ele ajuda todo o sistema defensivo. O Brasil teve um probleminha aí com o bloqueio nessa metade de segundo set, mas no começo e no terceiro no primeiro set e no terceiro foi muito, muito bom, assim como foi no jogo de ontem. E aí o Brasil conseguiu encostar no bloqueio, e aí o Bruno teve uma consciência tática, teve uma visão de jogo importantíssima, que é uma coisa que eu prezo muito, uma coisa que a gente gosta bastante de cobrar, que é o seguinte, cara, coloca para quem tá virando. E foi o que ele fez. O Brasil tava com dificuldade mesmo para colocar para os centrais, ele começou a colocar a bola pro Bryan, que era o que mais estava virando, e o Bryan se consagrou. Foi decisivo nesse set, tanto é que chega ali nos pontos finais, 26-26, 25-24, como eu falei, dos 4 pontos decisivos do segundo set, o Bryan fez 3. O Bruno colocou 4 bolas para ele e ele colocou 3 no chão. Foi importantíssimo para o Brasil conseguir virar esse segundo set por 29-27, porque o Brasil não ficou na frente em momento nenhum do set. Começou perdendo de 5-2, depois teve esse 16-11, e aí só no final consegue passar à frente, né, com a ajuda dos bloqueios que começaram a encaixar, e também com o Bryan importantíssimo ali na virada de bola. O Brasil errou mais também no segundo set, ficaram um pouco nervosos, mas conseguiram se reerguer, principalmente ali com o saque, com o bloqueio, que foi importantíssimo. Né? E aí, o principal destaque do Chile no segundo set foi realmente o camisa de número 7, o Ian, e o camisa de número 6. E aí o Brasil já fez uma marcação diferente no camisa 7 para a terceira parcial. A gente via quando ele era o oposto. Ele é o oposto. Quando ele estava lá na entrada, né, naquela passagem que o oposto fica na entrada, o Brasil já fechava mais. A gente via ali Fernando, Samuel, o próprio Bryan, os 3 já encostados na entrada de rede do Chile. Tipo, eles nem ficavam lá marcando a bola do ponteiro lá na saída, porque eles sabiam que a bola ia cair nesse camisa 7. Tanto é que o saque estava indo ali. Então o Brasil concentrava o bloqueio na entrada de rede, sacava na entrada de rede do Chile, a bola ia para o ponteiro de camisa 7, o Brasil ou tocava no bloqueio ou pontuava. Então isso foi muito importante, consciência tática, muito bem observado pelo Cadillac, né? Mudou a marcação depois do destaque que realmente foi o Ian, né? Oposto chileno no segundo set. Mas de resto foi isso, o Brasil aí venceu com muita tranquilidade, fez 9-4, depois teve um 16-8, e conseguiu fechar ali com bastante facilidade, 25-15. Para mim, como falei no começo do vídeo, o Bryan foi o principal jogador do Brasil hoje. Achei que os ponteiros ficaram meio apagados, né? Tiveram um pouco de dificuldade. E outra coisa que eu reparei, a gente teve a mudança de levantadores, né? O Marco foi para o banco e o Bruno foi o titular hoje. Notei sim uma melhora nas bolas, nas extremidades, né? Tanto para a ponta, que eu achei que estava realmente com mais dificuldade, tanto o Bruno quanto o Marco, quanto para a saída. Achei que deu uma melhorada, ele conseguiu distribuir melhor hoje, e as bolas para os centrais para mim estão redondinhas. Eles utilizam muito bem, como eu falei, Marco e o Bruno, eles sabem o momento de utilizar, de colocar a bola para os centrais, e eles são muito eficientes. Os dois, o Henrique e o Samuel, bem mais altos que os centrais do Chile, que praticamente não jogaram hoje, não teve. O jogo do Chile foi concentrado nas pontas, principalmente no oposto
de camisa de número 7, o Ian. Tá certo? Mas esse foi o jogo. O Brasil aí teve dificuldade no segundo set, mas depois conseguiu se encontrar. Brian foi importantíssimo, foi o nome do jogo para mim. E o Brasil conseguiu aí vencer por 3-0 e se garantir na semifinal do Campeonato Sul-Americano Sub-19. Bom, amanhã teremos outros jogos e aí no sábado a gente vai descobrir aí. No final de amanhã a gente descobre o nosso adversário e no sábado teremos aí as semifinais, tá certo? É claro que eu trarei tudo aqui para vocês e amanhã, 6 horas da manhã, Brasil e Cuba. Não deixe de acompanhar. Vamos torcer para uma vitória da seleção masculina. Estreia no Mundial, é um jogo importantíssimo e é claro que eu trarei os comentários aqui. É isso, não deixe de se inscrever e até a próxima. Falou!